Olá, estudantes do 8º ano! Neste vídeo vamos falar sobre o repertório lexical relativo ao futuro. Mas afinal, o que é um repertório lexical? Bom, primeiro você precisa se lembrar que cada língua tem seu léxico ou léxico, que seria o conjunto de palavras que dela fazem parte. E o léxico, ele também pode ser pessoal. Cada pessoa tem seu léxico, ou seja, as palavras que ela domina. E aí o nosso repertório lexical, ele vai aumentando. It's increasing. Como assim increase? Increase é o verbo que a gente usa para aumentar em inglês? Quando a gente está falando de coisas intelectuais, abstratas, é sim. Então, vamos ampliar o repertório lexical relativo ao futuro para descrever planos e expectativas e fazer previsões. E aí, vamos ao Linguistic Knowledge, o seu conhecimento linguístico. Você sabe utilizar formas verbais do futuro, como going to e will, e os termos associados a este tempo verbal para descrever planos e fazer previsões? Quais são os termos que nós associamos a sentenças no futuro? Vamos pensar um pouquinho sobre isso nessa aula. Let's practice lyrics. E aí, você conhece esse gênero musical, lyrics? Eu tenho certeza que sim, porque nós brasileiros apreciamos muito a música que vem da língua inglesa, tanto a música norte-americana como a música britânica, que vem lá da Inglaterra e de seus países vizinhos. E aí, será que você já ouviu falar de uma banda conhecida como Queen? O Queen tem um filme aí que está bombando, então recomendo que você assista. E mesmo se você não tiver assistido, você já pode ter ouvido em propagandas músicas famosas deles. Por exemplo, essa aqui que vai estar no exemplo. A letra de música é um gênero textual que transcende o domínio do vocabulário. Sim, porque mesmo que você não entenda o que você está cantando, você vai querer entrar e se sentir naquele ritmo. A mensagem, ela vem também de forma rítmica. Sua mensagem lírica está também em seu ritmo e suas rimas. We will rock you. Você já ouviu essa música, We Will Rock You? Bom, vamos fazer agora um exercício de listening, de audição. Não se preocupa, não tô louca, não vou começar a cantar aqui para você, até porque eu sei que como professora, como cantora, eu sou ótima professora. Então, eu só vou ler em inglês e quero que você se permita fazer essa fluência da sua audição e perceber a rítmica da lyrics, da letra de música. We will rock you. Buddy, you are a boy, make a big noise. Play in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place. Singing, we will rock you. We will rock you. We will rock you. Sing it. We will rock you. E aí, você deve até ter sentido aquela vontade assim de batucar no We Will Rock You? Se lembra dessa música? Todo mundo fazia na escola quando era presencial. Como que era o We Will Rock You? Então vamos dar uma olhadinha aqui nas estrofes. Quando a gente fala ali, ó, Buddy, you're a boy, make a big noise. Vamos responder a question 1. Select a sentence from the lyrics. Você vai selecionar uma sentença específica na letra de música, We will rock you, in the future tense, que esteja no tempo verbal do futuro, and in the affirmative form. Então, você sabe que o futuro vai ter affirmative form, negative form and interrogative form. A affirmative é a mais fácil de todas, então é só você ir na estrutura. Sujeito, a partícula que te coloca no futuro e o seu verbo vai estar em sua forma mais simples, talvez tenha um complemento, ok? Procura lá no texto e vamos responder e conferir depois.
E aí, ficou fácil encontrar o futuro com exemplo na forma afirmativa na música We Will Rock You, não é mesmo? Se você quisesse, você podia pegar o próprio título da música. We Will Rock You, nós vamos agitar você. Sim, porque o verbo rock, ele vai dar essa ideia de agitar, de balançar. Então quer dizer que o estilo musical, ele também fala sobre isso? É, isso mesmo. Quando o rock and roll nasceu, ele vinha com essa ideia de abalar estruturas e faz isso até hoje, inclusive com essa música. Mas se você quisesse, você ia ter mais exemplos. Poderia ser We Will Rock You, ou poderia ser ainda outros elementos da música que a gente vai ver mais pra frente que você já deve ter encontrado. Sobre o futuro com will, future with will. O futuro com will pode ser chamado de futuro simples e pode expressar um aviso, um pedido ou uma promessa. Na forma afirmativa, sua estrutura é a seguinte. Temos aqui o sujeito, o will, que seria a nossa partícula de futuro, o verbo na sua forma mais básica. Então, você vai ter ele lá no infinitivo. Por exemplo, o verbo to rock, agitar, balançar. Você vai poder tirar o to e deixar ele ainda mais básico após o will e talvez esse verbo tenha um complemento. Então ficaria we will rock you, porque quem agita, agita alguém, certo? Na sequência, vamos pensar um pouquinho no futuro de uma forma que faz parte da nossa realidade. Você já pensou em se eleger em algum cargo? Isso faz parte da nossa realidade, não estou falando de futuro, não, de quando você for ter uma ocupação. E se você se tornasse presidente agora? Sim, porque nós temos as eleições escolares. Para isso, a gente tem um exemplo aqui de um vídeo. Você já ouviu falar da série Everybody Hates Chris? Todo mundo odeia o Chris? Bom, ela é baseada na vida do Chris Rock e aqui a gente vai ver um momento da vida dele em que ele decidiu sair do anonimato na escola e ver se ele virava o presidente da classe para representar coisas que podiam melhorar na escola. Você já pensou no seu futuro e o que você podia fazer de melhor para o seu ambiente escolar? Vamos pensar nisso juntos agora. Let's watch election speech. To make promises and plans in a speech for a school election. Então, vamos pensar em como nós faríamos promessas e como nós faríamos planos para um discurso, um speech, em uma eleição escolar. No episódio Something to Say, de Everybody Hates Chris, podemos refletir sobre como podemos colaborar com a melhoria do ambiente escolar. How can you improve your school routine? E aí, como você, como estudante, pode melhorar a sua rotina escolar? Tem coisas na sua escola que você poderia colaborar também? Bom, a isso nós chamamos de gestão democrática. Todo mundo faz parte do ambiente escolar. E assim como os professores, o seu diretor devem ter as suas funções, você já parou para pensar, tem algo na minha escola que eu gostaria que fosse melhor? Let's practice. Vamos praticar. Think about it. Pense sobre isso. How can you improve these aspects about school? Food, a comida. Textbooks, os livros escolares. Structure, a estrutura física da escola. Classrooms, as salas de aula. Field trips, e se a gente fizesse alguns passeios de campo, visitas de campo? Computers, tem equipamentos de informática na sua escola? Desks, e as carteiras? Labs, a sua escola tem laboratórios? Como tudo isso podia melhorar com a sua colaboração? Question number 2, now answer. Agora responda. How can you improve these aspects about school? E aí? Como você poderia melhorar alguns desses aspectos que foram citados sobre a sua escola? Use expressions in the future. Lembre-se de usar expressões no futuro. Então, as suas expressões, pensando em você, primeira pessoa do singular, seriam I will ou ainda I am going to.
Vamos lá? Vez de responder. E aí, já pensou na sua resposta? Isso pode ser bem subjetivo, mas eu vou te dar alguns exemplos agora, tá bom? Some examples. How can you improve these aspects about school? Como melhorar esses aspectos sobre a sua escola? I will help preserving the walls clean. Olha só, eu vou ajudar a preservar os muros da escola limpos. Isso é uma forma de você colaborar. Se não houver pichação, se você conscientizar os seus colegas, já vai ser sua colaboração para que esse ambiente esteja ali sempre harmônico, colaborando para o bem do estudo. I am going to research about interesting field trips to my class. E aí, se você pudesse pesquisar algum lugar para fazer uma visita de campo, para fazer um passeio com fins educativos, você pode sugerir isso para um dos seus professores e ter isso como um projeto futuro para a sua escola, sim? Ainda sobre esse episódio, Something to Say do Chris, vamos ver o que foi que ele propôs para o pessoal da escola dele. I don't know what I can do as a class president. Então ele começou falando que ele não sabia mesmo o que fazer como um presidente de classe. But this is what I'm gonna try to do. Olha aqui esse destaque. I'm gonna try. I'm gonna é o mesmo que I am going to try. O que eu vou tentar fazer. E aqui o going to veio em uma forma informal. Toda vez que a gente fala do inglês e da informalidade, ele recebe abreviações. E foi isso que aconteceu. As duas palavras going to se tornaram gonna. Ele diz ainda,
I'm gonna try to get you lockers with combinations that work. Você se lembra de ver nos filmes americanos que lá os estudantes eles têm os armários, que eles têm os cadeados, que eles têm os fechos? Então, aqui a gente vai ter lockers with combinations. Ele está falando que os cadeados vão ter combinações que funcionem, para não acontecer de ficarem fazendo pegadinha. Você também já deve ter visto isso em filme. I'm gonna try to get you textbooks from this decade. Olha só. Lá na escola do Chris, nem sempre os livros eram recentes, então ele fala, eu vou tentar ajudar a trazer livros que sejam desta década. Sim, aqui no Brasil, felizmente, a gente tem um Programa Nacional do Livro Didático que garante que os nossos livros sejam atualizados. Isso é muito bom, né? Não precisa sofrer igual o Chris. E é pensando nisso que agora vai ser a sua vez. It's your time. Produce your own speech for school elections. E aí, será que você consegue montar o seu próprio discurso? Certamente sim. Então, pense novamente em sentenças no futuro em primeira pessoa do singular. Introduce yourself, apresente-se. Tell your projects, mostre os seus projetos, conte-os para nós. Sua hora de responder.
Então vamos ver como ficou a sua resposta. Você deveria se apresentar, to introduce yourself, and then your plans. Então os seus planos para representar a sua classe. Veja só, my name is, ou você poderia dizer ainda I am, e então o seu full name, seu nome completo. And I'm representing the group, e você está representando, aí você iria contar, 8th grade, o 8º ano, de que turma? A, B, C, geralmente são letras aqui no Brasil, certo? I promise I will. Bom, se você for fazer promessas, você vai falar, eu prometo que eu vou. I am going to, eu irei fazer. We are going to, e você pode inclusive colocar as pessoas junto a você no grupo, falar nós iremos fazer. We hope we, nós temos esperança de que, nós esperamos que. E assim você consegue atrair o seu público para falar de algo que seja não importante apenas para você, mas sim para aqueles que vão te trazer como representante do grupo. É isso que você tem que se lembrar para produzir bem o seu discurso e também se lembrar de fazer ele no futuro, hein? What did we study today? E foi isso que nós estudamos hoje. Na aula de hoje estudamos sobre como utilizar as formas verbais do futuro, going to e will, para descrever planos, expectativas e fazer previsões e assim produzir um belo discurso. Nesse vídeo nós falamos sobre o repertório lexical relativo ao futuro. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.